sublinhar também, fica... Perfeito. Já começamos a gravação, então vamos direto no texto e a gente vai... Eu vou lendo e daí você vai comentando, tá bom? Aí o que você achar que tem que ser, né? Claro, claro. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Imagine. Eu que agradeço. Deixa eu só... Vai até 27. Então, essa é a capa do livro, né? Muito bom. Esse é, né? Você já chegou a ler, já? Não, esse eu não cheguei a tocar nele, mas eu já li coisas sobre o Santo Agostinho. Acho que eu li o... Se eu não estou me enganando, o Súmula Teológica é dele? Pode Suma ser que seja Teológica do... é do São Tomás de Aquino. Tá, então eu confundi. Eu li o Santo Tomás de Aquino. Então, vamos lá. De Magistro. 1. Concepção agostiniana da linguagem, de linguagem. Então, aqui é uma troca de ideia entre ele e o filho dele, né? Então, a gente já vê que Agostinho, o que compreende, desejamos fazer ao falarmos. O que compreendes, desejarmos fazer ao falarmos. Essa já é a abertura já do livro. A gente começa com tudo. Já começa com... Esse tempo, por isso que eu falei que eu preciso de uma ajuda para entender. E daí o Adeodato, filho dele, fala: pelo quanto agora me ocorre ensinar ou aprender. Olha lá, já começou. Né? Mas muito restrito nessa concepção. Sim. E tu dizer que é só ensinar, aprender, a gente pode utilizar a fala para tanta coisa, dá para usar para aproximação, para xingamento, a gente pode usar para enganar, dá para usar para um monte de coisa, não só para ensinar ou aprender. Interessante. Exatamente. É que ele ainda está começando a brincadeira com o filho dele, né? Porque o filho dele tem 16 anos, parece, nesse texto. Então ele está ainda bem como todo mundo faria, né? Acho que talvez todo mundo meio que faria desse jeito, né? Aí Agostinho responde: compreendo e assinto com deste, pois falando estaria manifesto desejarmos ensinar. Por outro lado, como aprender? Essa é uma pergunta. Adeodato. Como opinas, então, se não os interpelarmos? Agostinho. Ainda nesse caso, compreendo nada diverso desejar que não ensinar. Te arguo se porventura teria outra causa para interpelar alguém que não seria ensinado sobre o que desejas? Viu só o que a gente estava falando? Pois é. Outro motivo. Exatamente. Outra causa. O Deodato responde: dizes a verdade. Essa linguagem aqui, mais dos períodos do século IV, é meio complicadinho, né? É bonita, mas... Nos dizes a verdade, tipo, vá adiante, tipo isso? Ele tá ampliando a visão do filho dele em relação à linguagem. Agora ele vai falar, o Agostinho vai falar: vedes agora, certamente, que com a locução nada mais desejar que não ensinar. Adeodato, não tá claro assim compreendo. Não tão claro assim compreendo. Se falar nada mais fosse que palavras proferia, ao cantarmos, isto se faz. Dado que frequentemente a sós o fazemos e sem audiência. Considero com isso não desejar ensinar. Então ele já deu um exemplo, né? O cantar, inclusive, é um exemplo que o senhor não falou, né? Cantar, né? Cantar, mas assim, ó, a gente poderia ir um pouco mais a fundo na própria palavra ensinar. Será que quando eu estou reproduzindo uma música, até pela representologia, se eu estou reproduzindo uma música, será que eu não estou tentando espalhar ela e, portanto, ensinar ela no sentido de afixá-la dentro da consciência da pessoa, tipo, no padrão de conhecimento deles? E por que a gente cantaria uma música se não fosse para expandir ela? Eu cantaria uma música que não fosse para que ela fosse conhecida? Então, tipo, não sei se eu fui claro no que eu disse. Porque, assim, de improviso, sem estar escrevendo, é mais difícil de colocar, mas, tipo, eu acho que toda interação pode ter, agora pensando com os autores, toda interação pode ter um fundo de ensino, se a gente considerar que toda interação
tem a ver com representações que a gente está espalhando. O Professor, acha? Eu acho que pode ser também. Pode ter uma relação de ensino-aprendizagem meio que num sentido, talvez, assim, mais profundo da coisa. Num sentido mais profundo. Mas, na verdade, agora falando com o professor, será que a gente está falando, em vez de educação, de socialização? Agora, para Eita. Pode, ou tá nos dois sentidos, né? Nos dois sentidos. Porque acho que não existe ensinar sem socializar alguma coisa, talvez. Ah, é verdade, uma coisa pode abarcar a outra, né? Olha só. Cara, mas a gente só leu 8 parágrafos aqui. Olha o que tá dando já. Olha o que tá dando. É uma obra, os clássicos são assim mesmo. Tem eu não lembro o nome do autor, mas eu acho que é Ítalo Calvino. Ele falava dos clássicos, né? Os clássicos são assim mesmo, eles fazem a gente discutir, não importa a época da humanidade. Sim. Não importa a época, né? Pois mas pode ir, professor, desculpa, eu fico lhe interrompendo. Imagina, mas é isso que eu quero, era isso que eu queria. Olha só que interessante. Vai ter bastante. Agora Agostinho responde: contudo, de grande valor, julgo ser condição de ensino por rememoração. Olha aqui, que aqui por si a nossa conversa persindicará. Mas, se tu não julgas aprender a rememorar e tampouco rememora aquilo que ensina, não te contesto. Agora, instituo 2 causas para a locução: ou ensinar ou rememorar, quer em outros, olha o que ele vai fazer, quer em nós mesmos, como fazemos ao cantarmos. A ti assim não seria compreendido? Olha o que ele fez. Isso aí seria a teoria da rememoração não sei se é o Platão ou o Sócrates que fala da reminiscência, a teoria da reminiscência. A gente já tem tudo conhecido? É uma boa pergunta. Será que às vezes tem nota de rodapé nesses livros, hein? Tem um monte. O que não falta é nota de rodapé aqui. Deixa eu ver. Aqui, 27. Vou ler a nota de rodapé aqui. Agostinho, ao escrever sobre a memória, o sentido afirma: sim, é verdade, a não ser porque já existiram em minha memória. Porém, elas estavam tão abrigadas e ocultas em cavernas secretíssimas, que talvez não pudesse pensar nelas, se de lá não fossem arrancadas por quem me alertasse. A tradução é comemorar, considerei o contexto onde estava inserida, em alguns casos segui a literalidade como em I9, enquanto os outros, como I19, considerei a citação acima e traduzi por evocar, chamar de algum lugar. Então, talvez eu esteja falando ou do que você falou, dessa teoria da reminiscência de Platão. Pois é, mas eu estou vendo que isso aí é uma nota de tradução. Que pena, não é uma nota de discussão. Se fosse de discussão. Pois é. É verdade. Ele não conseguiu, talvez, abarcar o... Deixa eu ver, o que seria aqui? Ele falou bem dessa parte da língua, como a palavra que ele escolheu, mas ele não chegou a pegar essa parte, né? Mas pode continuar, professor, desculpa. Imagina, não precisa pedir desculpa, não. É isso mesmo. Você vê como vai trazendo um monte de coisa. Aí o Adeodato responde: não especificamente. Raro seria que se desse a rememorar, mas sim advindo o encanto no canto. Então é isso. Não necessariamente seria um ensino, mas seria um encanto, né? E daí, o interessante é que isso... Agora eu estou percebendo uma raiz bem forte do Emile Durkheim. Eu não tinha percebido essa raiz, mas o Emile Durkheim é um dos filósofos, um dos sociólogos, né, fundadores. E daí ele fala do sagrado e do profano. De fato, agora olhando assim com mais calma, se a gente for pensar que o canto, digamos que seja uma educação, mas ele também encanta porque ele também remete ao sagrado. O sagrado é um conceito do Emile Durkheim, que remete tudo aquilo que o ser humano pensa que não foi feito por mãos humanas, né? Que tá ali, que não é mutável.
E daí, agora falando, a música tem esse caráter mesmo de. Tanto que várias cerimônias usam música, né, como maneira de ritualizar. Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu acho até que muitas culturas têm, né, essa questão do ritual e o canto, né? Tem muitas Sim, culturas do sagrado, do canto, do ritual, né? É muito, olha só. é o tipo toda a tradição de, não é todas as religiões que têm canto, mas muitas delas o canto ele cria até uma abertura temporal para tempos que não, para tempos antigos, tipo, tempos fora da memória. Tem um historiador da religião, que na verdade ele é um filósofo, que é o Maurício Eliade, ele conta isso mesmo. Tem Sim. várias que que abrem uma abertura para o começo dos tempos, e daí tu consegue mudar aquele começo de tempos, aí tu consegue reformular o mundo de novo. Nossa, você vê como vai, é muito gancho, né? Muito gancho. Vai. Uma fábrica de ganhos. Pois é, agora o Agostinho responde: Hum. por que as juízas compreendo, mas não atentarei que aquilo que no canto deleita seria certa modulação do som? Desde que se possa adicionar ou subtrair palavras, uma coisa seria falar, outra cantar. Efetivamente, ao som das flautas e cítaras se canta, os pássaros cantam, e mesmo nós algumas músicas sem palavras entoamos. Que som de canto se poderia chamar, contudo, locução não. Objetarias a algo? Eu não, concordo também. Muito inteligente. Eu falo, não sei, vai para tá vendo, eu tô falando. Achei muito inteligente que ele falou, é verdade. Nem sempre um barulho é uma música, ou tipo, a música tá toda já completa, às vezes eu concordo com ele, acho que foi boa, eu também, concordo com a Deodato. Também não É, consigo objetar isso. aí o Adeodato seguramente nada, refutou, né? Adeodato já levou aqui já levou ele para casa já. Aí Agostinho fala: por conseguinte, compreenderias dessa forma que a locução se instituiria, se não para ensinar ou rememorar? Agora vai retomar para ver se ele ainda concorda, vamos ver. O Adeodato responde: compreenderia não ser pelo que me preocupa, que ao orarmos, sobretudo falamos, porém justo, não creria a Deus, poder ensinar ou rememorar. Deixa eu reler. Tá. Compreenderia a não ser pelo que me preocupa, que ao orarmos, sobretudo, falamos, porém justo, não creria a Deus poder ensinar ou rememorar. É, essa parte foi bem difícil de entender, porque eu acho que é um português, talvez de Portugal, ou um português galego português. É um, é um português bem difícil, assim, que não tem a mesma ordem do. Não tem a mesma ordem de colocação Sim, das coisas. Então, tipo, de uma frase como a gente faz, né? Mas, tipo, eu acho que. hum, quer que eu releia para tentar entender? não, eu até já reli aqui, mas eu não sei pelo que me preocupa. Essa parte do que me preocupa. Tá, Hum, vamos tirar essa parte do que me preocupa. Compreenderia. hum, Mas, ao orarmos, sobretudo, falamos. Porém, justo não creria a Deus. Então, será que ele está falando que é, ele poderia concordar? O professor sabe o significado? eu vou chutar. Vamos Tá. chutar. Vamos chutar. Eu Porque, também assim, estou chutando também. porque ele está falando assim, que o orar não é rememorar ou ensinar, eu acho. Porém, justo não querias a Deus poder ensinar ou rememorar. Para mim, eu estou entendendo uma coisa nesse sentido. Seria nisso. Eu acho que sim. O Deus não poderia ensinar ou lembrar. Se fosse assim, eu acho. Então, Hum, será vamos que é ver. isso? Boa pergunta. Vamos ver o que Agostinho responde. Quem sabe ele dá mais uma brecha, porque foi um trecho bem complicado, né? Aí Agostinho responde: ignoras a lei que nos prescreve não proceder de forma outra que não a nos compungir na clausura de nosso coração, para que a oração em nossa mente penetre, não
observaste a recomendação do profeta. Falai dentro dos vossos corações e compungivos em vossos aposentos. Oferecei sacrifício de justiça e esperai ao Senhor. Senão, como poderia Deus nos ensinar a rememorar para alcançar aquilo que pelo elóquio almejamos? Sem dúvidas, quem fala expõe signos volitivos por sons articulados. A Deus se deve racionalmente no íntimo da alma procurar a súplica. Ao invocar aquele homem interior, considerado como seu tempo, não lesse no apóstolo? Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cristo habita o homem interior, onde supõe ofertado, seja justo o sacrifício que não no tempo da mente, no íntimo coração. A quem se ora também o sacrifício se faz. Pelo que ao orarmos, não fazemos soar as palavras, a não ser por acaso, como fazem os sacerdotes que expressam seus pensamentos não para Deus, mas para os ouvintes, a fim de que através da rememoração se levem a Deus, ou tu de forma diversa julgaria. Tu imagina isso aí sendo falado sem ser escrito, que a pessoa pode rever. Que doideira, né? Que a gente tá lendo e já tá difícil. Imagina escutar isso na velocidade da língua, ter que traduzir isso para um negócio compreensível e só então falar. Eu acho que ele tá falando da natureza da oração, né? Porque ele tá falando ali que eu acho que o indivíduo tem que aceitar, pelo que eu entendi, aceitar ali que ele é diminuto em relação, ele é diminuto em relação a Deus ali, só para isso a oração conseguir penetrar na mente, né? Foi essa expressão que ele usou, não foi? Deixa eu ver aqui, não. Deixa eu ver, não. Observar a recomendação. Falei dentro de vosso coração. Compungivos em vossos aposentos, oferecer sacrifício. Se não compulsoria Deus ensinar a rememorar, alcançar aquilo, sem pelo lado. Sem dúvida, quem fala expõe signos volitivos por seus articulados. A Deus se deve racionalmente no íntimo da alma para suplicar ou invocar aquele homem interior, considerado como seu templo. Não leste, apóstolo? Onde supõe ofertado seja o justo sacrifício que não no tempo da mente e no íntimo do coração? A quem se ora também o sacrifício se faz, pelo que ao orarmos não fazemos por as palavras, a não ser por acaso, como faz o sacerdote, expressam os pensamentos, não para Deus, mas para o ouvinte, a fim que através da rememoração se levem a Deus. Nossa, difícil, hein? Parágrafo aqui. Pelo que eu entendi, também a gente não é especialista, mas pelo que eu entendi, então, o indivíduo, ele não fala, ele tipo assim, quando ele pensa, sem ser na oração, ele expressa signos de maneira volitiva, que é pela vontade, né? Mas quando ele está falando com Deus, pela oração, eu acho que daí é diferente a ideia do que ele está falando. E daí ele já tem ali uma suplicação para além da vontade. Tipo assim, a vontade, ela tem que ser substituída pela suplicação. Que daí a suplicação é a completa submissão. Então, por isso que o pensamento, quando se está com conexão com Deus, é diferente do pensamento quando se está comunicando com os indivíduos. O que o professor acha? Eu acho que por aí também. Ele até, inclusive, ele faz uma nota de rodapé que talvez ajude um pouquinho. Porque a palavra signo, no praia medieval, tinha vasta gama de significado, como marca, sinal, esfinge, insígnia, as inúmeras classes, subclasses. Ele dá só uma passada na palavra, mas eu acho que é por aí também. É etimologia pura essa tradução. E não tá, a função do cara é essa, porque ele está passando esse preço de tradução para quem for traduzir, né? Mas para a gente é mais interessante a parte filosófica, né? Sim. Então eu acho que ele distingue o reino da vontade, e daí eu acho que deve ser a questão do livre-arbítrio, da consciência, e esse nível aí da conexão com Deus, que daí não são bem palavras, e até faz sentido se for, porque se a gente for pensar, a mente, pelo menos na psicologia também é assim, né? A mente, ela não opera necessariamente por palavras, ela opera por
por símbolos, né? E daí as palavras são uma tradução desses símbolos. Só que eles também podem ser traduzidos em gestos. Tanto que, por exemplo, eu posso pensar em árvore e traduzir esse pensamento como a palavra árvore, o símbolo em libras da árvore, um desenho de árvore. São só 3 traduções possíveis em 3 linguagens diferentes da mesma coisa. E daí eu acho que tem a ver com isso. Me parece que tem muito a ver com isso. Aí quando se trata da conexão com Deus ali, aí a linguagem é só mente mesmo. Não necessariamente tu precisa de uma linguagem ali. É pré-linguagem, né? É antes da linguagem. É a mente. Eu acho isso. Até eu coloquei aqui um grifo aqui, onde ele fala assim: onde supõe ofertado seja o justo sacrifício, que não no tempo da mente e no íntimo do coração. Eu acho que é isso mesmo. Aqui ele está falando, nesse nível já não é mais linguagem. Ah, olha aí, ó. De repente é isso aí. Porque Isso. realmente o que está complementando o que você falou, está complementando aqui. Aqui já não é mais o reino do signo, da simbologia, já não pode. Para ele não é mais isso. Já é uma coisa mais íntima, um sacrifício no tempo da mente e no íntimo do coração. Uhum. É uma coisa mais profunda. Agora, que incrível, né? Esse livro aí parece aquele livro do Ética Nicômano, né? Que o Aristóteles explica para o filho dele também. É verdade. E depois ainda o Marco Bloch escreve um livro que é Apologia e História, que também é para o filho dele. Olha, que esse eu não conhecia, esse último que você falou. Depois eu quero ver dar uma olhadinha. Mas não é incrível? Esses diálogos aqui são fantásticos, não? São. Vamos seguir adiante, tá legal. Vamos. Aí o Adeodato responde: inteiramente aprovo. Claro. Esse sou eu. Se fosse a gente conversando, esse seria a gente, né? Seria nós. Eu seria direto, eu inteiramente aprovo. Exatamente, exatamente. Aí o Agostinho, né? Não te impressionas que o Supremo Mestre tenha ensinado seus discípulos a orar, ensinando por palavras, nada mais a desejar que ensinar como deveriam se expressar ao rezar? Aí o Adeodato responde: nada inteiramente me demove, posto. Ele não ensinasse palavras, mas as próprias coisas por palavras, para que soubessem a que seriam orações, e o como penetrar na mente aquilo que ao orarem era dito. Está mais fácil, né? Tá, porque tá vendo como tem níveis, né? Não, Ele já Aí o Agostinho responde: corretamente capistastes. Ademais, ao mesmo tempo, creio ter esse pressuposto que, mesmo sem emitir sons, nós refletimos sobre as palavras e falamos no íntimo de nossa alma. Olha aí, a bem que a gente tá falando. Pois é, rapaz. Você vê só, olha o esforço que a gente fez para falar uma coisa que ele matou em um parágrafo, né? É mesmo, né? Assim, com a locução, nada fazemos a não ser evocar a memória, fazendo agir e rememorando a mente as próprias coisas, as quais são signos das palavras. Mas Então, eu acho. não, pode falar. Eu acho que é isso. Ele tá colocando bem assim uma divisão. Tem coisas que são ditas e são possíveis ser ditas, e outras que não são ditas, que vêm da sua reflexão, do seu coração, da sua mente. Acho que ele está colocando meio que uma delimitação da linguagem. Eu acho que sim. E daí tudo isso a ver com símbolo. E o interessante é demarcar essa questão de Deus, né? Porque aí o eu assim, ó, pelo menos no Santo Agostinho, no Santa Tomás de Aquino, tinha bem forte a questão da alma intelectiva, que eu nunca esqueci disso aí, já li faz uns 10 anos, nunca esqueci da alma intelectiva, que é a mente e a razão. Então, claro, talvez não seja exatamente isso, né? Alguém especialista no Santo Agostinho, no Santo Tomás de Aquino, talvez questione. Sim. Mas, como esses filósofos medievais, né, eles têm bem forte essa união da teologia com a filosofia, demarcando espaço para a teologia dentro da filosofia. Isso é muito interessante.
Sim, sim, é bem marcado mesmo. E é muito forte, né? E é engraçado que eles não são, assim, a gente muitas vezes tem a impressão que são, mas são as pessoas meio fanáticas, bobões. Aí você vai ler, é só esse nível de linguagem, é só nível master, assim, que a gente vê. Até onde eu sei, tem ideias dos gregos que estão conservadas aí nesses livros. Tem, também. Eles teriam se perdido se não fosse os livros desses caras. Exato. Tem os deles, a inovação deles, tem coisas que eles criam, coisas que desenvolvem, coisas que eles corrigem. Tem uma conversa bem rica, né? Meu Deus. Aí o Adeodato fala, entendo. Falando com o senhor. Vamos lá. Aí o Adeodato responde, entendo e aceito. Mais uma vez, né? Tem um monte de roda. Aí depois ele já... Acabou o primeiro? Oi? Acabou o primeiro? Acabou o primeiro. Não. Aí agora vem a teoria agostina dos signos. Opa! Agora vem a pancada. A antecessora da semiótica. Exato. O Agostinho fala, logo acordamos. Serem signos as palavras. Acordamos. Ele responde, a gente também responde, acordamos. Todo mundo não vai discutir isso, né? Eu não concordo. Acho que o signo é mais amplo que as palavras. Por quê? Vamos lá. Diga. Bem mais amplo. Eu acho que o signo é bem mais amplo que as palavras. As palavras são, na minha cabeça, eu falei naquela hora, as traduções, né? Eles são, mas o signo em si eu acho mais amplo que a palavra. Não que seja melhor que a palavra mesmo. Porque ele pode se converter em muitas outras coisas. E a palavra ela é muito mais clara, muito mais bem expressa que o signo. Que o signo ainda ele tem aquele que é um pouco pré-expressão. Tanto que eu acho que ele compõe o inconsciente humano, o signo. Mas ele pode transformar em muitas coisas. Tanto que o comportamento, por exemplo, os comportamentos eles são expressões desses signos. Tanto que o signo pode mudar e a palavra geralmente não muda, a palavra é a mesma. Pode mudar a significação dela, mas isso aí vai incluir um grande acordo coletivo e mesmo assim não quer dizer que a palavra mude em si, ela pode retornar a qualquer momento. Então, eu discordaria, falaria, em vez de acordo em completar, eu acho que eu botaria esse asterisco, né? Fantástico, fantástico, excelente. Então, ótimo. Eu tinha ido na dele, mas eu concordo com você também, viu? Pode ser que ele fale daqui a pouco outra coisa que prova que eu tô errado, né? Mas como é um diálogo do diálogo, então eu tô me dando o direito também de opinar. Claro, e vamos dizer que a gente está em desacordo por enquanto. Vamos dizer que não estamos em acordo. Estamos em desacordo, não estamos muito concordando. Concordo com você. Por enquanto, estamos em desacordo. Mas vamos ver o que ele. Aí Agostinho fala. Em que signo que não signifique algo poderia ser signo? Boa. Aí o Adeodato fala, não poderia. Mas ele significado já é um significado. Oi? Ele significa algo, se ele significar nada, já é um significado, só um significado não ancorado em outro significado para ele. Mas você acha que isso é uma boa resposta nessa frase? Signo que não signifique algo não pode, algo, signo que não signifique algo poderia ser signo? Você acha que isso é dentro do seu estudo da representologia é possível, não é? O que você acha? Um signo, ele sempre vai se. O signo não, né? Mas uma representação, ela sempre se vincula a alguma coisa. Senão ela não existe como ela não se vincular a nada. Pode não se vincular a uma coisa verdadeira. Mas não quer dizer que ela não signifique nada. E mesmo que ela signifique nada, digamos que seja uma coisa insignificante, boba ou inapreensível, ainda assim ela vai ter por exemplo, uma significação de inapreensível ou de nada, vai se vincular com a representação de nada.
Então, Então, até para não dizer nada, ela vai precisar se associar com uma coisa que é nada. E eu acho que o hum, signo é a mesma coisa. Com o signo de nada. beleza. Incompreensível, coisa assim. O que que o professor acha? Eu acho que, por enquanto, eu estou de acordo, por enquanto. Acho que então, aqui, acho que nesse ponto, eu concordo com a Deodato. Acho que também o professor acha que não poderia, né? Acho que está todo mundo, acho que nesse ponto. Mas vamos ver o que o Santo Não é Agostinho, tu, cara. vamos ver o que ele vai jogar aqui. Isso aí é que nem acompanhar uma luta de boxe, né? Esse- Exatamente. esses diálogos. E são uma bela luta de boxe, por sinal. É. Aí o Agostinho, Relativo. mano, olha o que o Agostinho vai fazer. Eu lembro dessa parte aqui, vai ser um trauma pra gente, eu tô ligado. Quantas palavras existem nesse verso? Si nihil ex tanta superes placet urbe requilique. Aí o Adeodato responde 8. Agostinho, existem, pois, 8 signos. Assim seria. Agostinho fala, creio que esse verso compreendas. Adeodato, julgo o suficiente. Dize-me, pois, de cada palavra significado. Adeodato, compreendo o significado de si, mas não encontro palavra outra que expressá-lo possa. Agostinho, encontrarias ao menos aonde se situa aquilo que por essa palavra seria significado? Aonde que? Em um lugar? Então, É, vamos ver, porque esse aonde é que ficou estranho. aonde se situa aquilo exatamente? Vamos ver. Até porque Adeodato. aonde é para o lugar. Para o lugar. Adeodato, no meu entendimento, se significa dúvida, e essa, senão na alma estaria. Por ora aceito, quanto ao mais continuando. Por ora, ele já vai, está vendo que ele já está. Tá, ele Nihil, aceitou o ni. ele é por o si. Sim, sim. O si. O Adeodato. Nihil, qual outro significado senão que não existe? É, tanto que o niilismo vem daí, né? Exato. Agostinho, o que concedes uma possibilidade seria, mas ela me impede de concordar que que o não existente não possa de algum nenhum modo ser algo, e não seria signo aquilo que algo não significasse. No que resulta, segundo a palavra do verso, não ser signo, posto nada signifique. Assim, erramos ao concordar que todas as palavras seriam signo, porque todo signo algo que significasse. Pronto, tá aí. É, essa a gente vai ter que ler de novo, porque o Vamos. cara judiou. Imagina o cara ouvindo isso ao vivo. Pois é. O professor dizendo Que bom que a gente e não ainda, tá lá. não, o cara ouvindo ao vivo e ainda depois registrando. Como é que pode, né? Sem gravador na época. Pois é, tem que escrever muito rápido para. Vou reler então. Vou reler porque foi pesado Tá. aqui. Foi Agostinho. mesmo. Agostinho. O que concede uma possibilidade seria, mas ela me impede de concordar, que o não existente não possa de nenhum modo ser algo, e não seria signo aquilo que algo não significasse. No que resulta, segundo a palavra do verso, não ser signo, posto nada signifique. Ah, o Assim, nada no caso. Tá. erramos ao concordar que todas as palavras seriam signo ou que todo signo algo significasse. Mas aí foi sacana o Agostinho. Pô, Porque é o seguinte, ó. hum, O nada, a gente tá falando nada substantivo. É o hum, nada entre aspas coisa, tá? Eu sei que a língua escrita não consegue expressar isso, tá? Um uhum, nada que existe. É completamente contraditório, tá? uhum. Mas o que ele tava falando do outro ali, do signo não existe, era o nada metafísico, o nada do que não existe mesmo. E não nada empírico, da realidade. Esse nada empírico é uma coisa, o nada existencial é outro. Então, só porque a palavra está dizendo nihil,
não quer dizer que seja o mesmo nada. É o nada é o nada no sentido do mundo e que está sendo um sujeito na frase. Agora, o que ele perguntou se existe um signo, tipo assim, ó, um signo no nível metafísico que não fale de nada. É outro nível, é outro espaço. Não é o mesmo espaço, o espaço metafísico e o espaço físico. Tanto que meta em grego significa para além de, tá além da física. Então eu acho que daí nesse ponto eu discordo do Agostinho. Ele tá falando de uma palavra e ele tá falando de uma palavra sobre uma coisa concreta, entre aspas, né? Nada concreto é impossível. Mas ele é uma coisa que ele pode ser colocado em frases no mundo que a gente vive. Então, não concordo nesse ponto. O que o Certo. professor acha? E fiquei pensando aqui que quando ele falou essas questões de signo lá em cima de palavra, que tudo signo é uma palavra, acho que ele estava falando mais de coisa concreta. Uhum, E ele estava falando que para certas expressões, talvez, igual quando ele falou lá da oração, que a palavra fique limitada. Eu acho que ele está falando nesse sentido, mas eu concordo contigo também. Eu acho que ele está falando, talvez essa parte, não sei também. Será que existe? Agora eu também não sei o que dizer. é porque Talvez. me parece que é bem diferente eu, por exemplo, eu falo signos, são signos da mente humana, sabe? Hum, Tipo, são coisas que a gente fala, a linguagem, e a linguagem ela é convenção. A linguagem hum, não, a língua é convenção. Então, são coisas que existem de fato, que pode ser mais abstrato, menos abstrato. hum, Agora, quando ele fala do nada, um signo que não existe, eu estaria pensando mais na questão. Aí, tipo assim, eu sei que na linguagem de agora, na minha concepção, hum, na linguagem de agora, na língua de agora, não existe signo que não signifique. Porque hum, mesmo que ele não signifique nada, ele vai se associar com o nada, com a hum, categoria nada. Mas se eu falar numa perspectiva mais metafísica, hum. talvez eu pudesse encontrar alguma coisa assim. Pode Talvez. ser, pode Mas ser. não tem como saber. É, não, tipo, foi assim que eu entendi, pelo menos. Uhum. Pode ser. Talvez eu conseguisse. Pode ser, inclusive, que ele esteja pensando em outro aspecto também, que a gente está. Como a gente é a primeira leitura, tem tanta coisa, né? Pode ser no seu sentido que você falou, que ele realmente cometeu Uhum. um erro, pode ser um erro também de lógica, o erro do que você falou, igual você colocou, que pode ser um substantivo, então tem um significado porque é um substantivo, Uhum. Pode ser, pode ser. pode ser Pode ser que também, ele fale mais também, né? pode ser. A gente começa a teorizar, mas Exato. atua demasiadamente. Quem sabe o Adeodato lança, joga essa bola para cima, daí ele responde aqui também, né? Xixi também. Pode ser que o Adeodato também tente falar alguma coisa nesse sentido, né? É, mas eu vou concordar com ele, que nem todas as palavras são signos, a gente tá concordando nisso, né? Uhum. Isso Aí eu concordo com o Agostinho. o Adeodato responde: acua-me demasiadamente, Uhum. mas entenderás o que eu quero dizer. Eu não consigo explicar porque, ao não encontrar o significado, proferir qualquer interpretação insensato seria. Tu agora comigo falando, creio, não emitir nenhum som em vão. Todavia, como todo som em vão, todavia, como todos que expressam, oferece-me como signo para que algo eu entenda. Não mencionar essas duas símbolos, se não quisesse algo significar. Compreendes, portanto, que com elas recebi uma informação que, ao soar em meu ouvido, produziria um ensino algo que me faria rememorar. Olha aí. Está vendo? É o que a gente estava falando, né? É o que você levantou, inclusive, né, cara? O, a questão da associação? Porque ele colocou isso. Você viu que ele colocou mais ou menos isso? O que você Uhum. achou desse parágrafo aqui? Porque ele fala mais ou menos nesse sentido que você falou. Não mencionaria essas duas síbalas se não quisesse algo significar.
É mais ou menos Uhum. que a gente falou, né? Eu acho que... O que você acha? E eu acho que tu. E assim, de novo nos níveis, ao meu entender. Hum, Vamos lá. Eu posso falar, eu posso querer te confundir, tá? uhum, Tipo assim, eu posso querer te falar uma coisa, eu quero que tu não entenda, que tu fique confuso e que tu fique frustrado e ansioso. hum. Concorda? Sim, sim. Então, tecnicamente, eu posso falar assim, ó, por exemplo, professor Rafael, eu tenho um segredo. Hum, Aí o professor fala, qual o segredo? Daí eu falo, o meu segredo é que as girafas não têm pescoço. uhum, Aí, tipo, eu criei uma expectativa e te falei um negócio que nada significa. uhum, Nesse nível, no contexto, nada significa. uhum, Porque eu falei das girafas não têm pescoço. Só que se tu for olhar num nível mais linguístico, hum, eu tô intencionalmente colocando coisas que não se relacionam com aquilo para girar uma significação que é a da confusão. uhum, Então, utilizando esses dois níveis, eu concordo e discordo. uhum, Se eu considerar esses dois níveis ao mesmo tempo, eu consigo concordar que sim, tu vai utilizar as palavras sempre para criar um significado, mas ao uhum, mesmo tempo também não criar um significado, pode fazer parte do significado além da conversa. uhum, Tipo, além da conversa literal, tem essa intencionalidade, que daí uhum. já é até um intertexto com a tua própria mente, Sim, que não está comunicando. sim. O professor acha que eu viajei muito agora? Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí também. Eu acho que tem. Eu acho que ele está colocando. Eu acho que ele está meio no texto, que ele está meio que usando esses dois níveis de linguagem que você colocou. Hum, Eu acho que é isso que está acontecendo, porque ele está meio que brincando aqui. Você tá vendo que ele está meio que dando uma brincadeira, meio que, ao mesmo tempo que tá sério, mas ele está meio que zoando o filho dele. Meio que, você tá vendo? Mas você tá vendo isso aqui? Mas, sabe? Eu tenho essa impressão. O que você acha? Seria mais ou menos. parece. Exato, parece que ele tá. Me parece que ele tá, tipo assim, ó. Às vezes ele conduz o filho para armadilhas. É, Ele começa a concordar, 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 e o filho começa, concordo, concordo. E aí daqui a pouco ele contraria uma coisa que o filho dele tinha dito antes. uhum, Ou ele puxa uma coisa que ele tinha falado antes. E daí meio que é, puxa, puxa, daí parece uma armadilha mesmo. exatamente. É, eu acho que é filho dele, né? A intimidade do filho dele, uma brincadeirinha, né? Acho que sim. Brincadeira de muito mau gosto. É, exatamente. Dá um nó na cabeça da pessoa. É verdade, é verdade. Pode ser. Aí o Agostinho responde: então, o que faremos? Se da palavra nihil se descobre, se supõe que nada permaneça, mas que poderíamos afirmar ser significado em face de certa disposição da alma, mesmo quando a coisa não exista. Aí o Adeodato responde: acaso era isso que me esforçava para explicar? Agostinho, Viu? pode falar. Ó, a armadilha aí. É, Retomemos. exatamente. Viu? A armadilha, ele puxa, ele vai É, lá e o guri fala um negócio, daí ele problematiza concordando, e daí a pouco ele dá-lhe a pancada. exatamente. Exatamente. Exatamente o que você falou. É uma brincadeirinha bem sem graça hoje em dia. Talvez na época, para eles, fossem uma zoeirinha comum, né? Eu acho que sim, acho que sim. Eles não estavam na época da industrialização e nem da época dos meios de comunicação, então eu acho que eles deviam passar muito tempo É, juntos, né? exatamente. Pra gente é agressivo, mas para ele devia ser mais um dia. Também ele está no século IV. É outra É, cultura também, né? Aí, fechei a janela, tá começando a chover. beleza. Agostinho, retomemos, pois, de onde estávamos, para que algo incongruente não nos suceda. Adeodato, que por fim.
que aceitamos o aprazo em o nada, nele no retendo. Aí o Adeodato, burlesco, certamente isso seria, desconhece de que modo ocorrer pudesse, muito embora claramente prefigure já tinha ocorrido. Uhum. Agostinho, se Deus consertir no momento certo, claramente essas contradições compreenderemos. Agora retorna aquele verso e tem empenho o possível em descobrir das demais palavras o significado. E você vê. Tu jura que a gente vai lembrar de tudo isso? Pois é. Vai lá. A terceira, ex. Seria uma preposição, em lugar do que julgo possamos dizer de. Agostinho, não pretendo que aludas a uma palavra conhecida por outro igualmente versadíssima, de igual significado. Mas concedamos, por ora, que assim seja. E certamente se este poeta, em vez de dizer ex tanta urbe, tivesse dito de tanta. E eu te indagasse que significa de. Diria ex. Como se dessas duas palavras, por significância, um único signo tivessem. Eu busco a mesma coisa comum, por esses dois signos significada. Mas uma relação muito dual, assim, né? Não quer dizer que só duas palavras significam a mesma coisa. Uhum. Tem várias palavras que significam a mesma coisa. Claro, dependendo do contexto, né? Uhum. Mas ela significa. Só Sim. que contextos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. É verdade, também tem isso. Eu acho que só nesse caso, algumas palavras, talvez, tenha isso, né? Talvez ele esteja falando nesse sentido. Talvez algumas palavras, né? Não sei. Talvez seja coisa do latim também. Não é impossível que o latim seja diferente. Pode ser. O verbo é no fim, no latim, já é uma diferença bem grande. Sim. Pode ser uma coisa idiomática, né? Linguística, né? É, Da linguagem. pode. Pode ser Eu também. até tinha essa teoria, por exemplo, eu tinha uma teoria que eu nunca investiguei, né? Hum, Mas que o fato do inglês ter sempre o adjetivo no fim, não, adjetivo é no começo, né? tá no O começo. adjetivo do inglês é no começo e o substantivo no fim. Eu sempre tive uma teoria de que isso influenciava na personalidade na personalidade não, né? Na cultura, Uhum. mas eu nunca investiguei isso. Mas, tipo, o fato de botar o adjetivo num lugar diferente do nosso, por exemplo, porque primeiro a gente fala a Uhum. coisa e depois o substantivo, o adjetivo. E eles ao contrário, primeiro o adjetivo e depois a coisa. Como se o adjetivo fosse separado, uma coisa pudesse ser separada do substantivo, e a gente sabe que o adjetivo só existe em função do substantivo, né? Sim. Mas eles fazem diferente, então uma coisa que eu tenho curiosidade, talvez um dia eu estude, né? Mas, É, porque lá atrás do latim, eu estudei um pouquinho o latim. Lá no começo o latim, ele poderia ser lido tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. não, é mesmo? Parece que era uma coisa tipo. Tem algumas línguas assim mais antigas, algumas línguas antigas que você podia ler de qualquer lado. Interessante, eu não sabia. Pois é. Talvez seja isso. É porque esse aqui já é um latim mais, acho que medieval, né? Não é tão aquele latim mais. Mas Dos romanos. Uhum. se não me engano, tinha uma coisa assim. Bela Legal. curiosidade, né? Não é uma curiosidade É, bem. que daí às vezes a curiosidade nos levam a hipóteses e nos levam a pesquisas, né? Então, Sim, sempre vale a pena falar. pois é. Aí o Adeodato responde: a mim representa um apartamento daquilo que significa, ou de qual procede, como nesse verso ocorre, em que não, existindo mais a cidade, troianos dela poderiam proceder, ou como dizemos, existir na África negociantes que lá residem, mas da cidade de Roma procedentes. Parece que a gente está falando do adjetivo e do substantivo. É, Parece um pouco. aí o Agostinho responde: assentindo que assim fosse, objeções outras não enumerarei.
que essa tua regra possa se acrescentar. Por certo, reconheces que expôs palavra com palavras, signo por signo, coisa conhecida por outra igualmente conhecidíssima. Quereria, se possível, que mostrasse quais signos representam. Aí, primeira proposição, o procedimento de comunicação. Você quer deixar isso para a próxima, para a sexta que vem? Eu acho que sim, minha cabeça já tá zunindo tão complexo que eu. É uma obra bem densa, né? Pode ser, então? Vamos deixar, então, a partir daí, a gente marca no mesmo horário, pode ser, para você? Claro. Então, tá, Desculpa a atraso de novo. imagina, deixa eu só parar a gravação.